vou dar boa tarde para você, Emerson Ferretti, meu convidado dessa terça-feira, que é nosso parceiro, já veio aqui outras vezes, tudo bom? Seja bem-vindo mais uma vez. Tudo bem, obrigado, Juliana, é um prazer estar aqui. Boa tarde aí a todos os amigos da TV Bandeirantes. Emerson, a gente tem muito assunto para conversar com você sempre rende, porque toda vez que ele vem aqui, a gente até usa um pouquinho ele como comentarista, e a gente vai fazer isso mais uma vez, porque ele fala e fala muito bem sobre futebol, mas vamos começar com o projeto Ipiranga, né? Que está agora na liderança do Grupo 1, dando uma tranquilidade para vocês com todo esse investimento e esforço que vocês estão fazendo, né? Verdade. Esse último jogo, né, o clássico contra o Botafogo, que foi no sábado, e a vitória de 4-1, nos deu pela primeira vez a possibilidade de ocupar a liderança do grupo na competição. E é um projeto que já está chegando aí ao seu terceiro ano, né, completando quase 3 anos. E a gente vem num esforço muito grande desde o início. A gente pegou o clube numa situação muito difícil. Né? O clube estava se encaminhando para fechar definitivamente as portas. Né? Hoje não existiria mais, infelizmente. O clube com a tradição que tem o Ipiranga, com a história linda que tem o Ipiranga. E a gente conseguiu reverter toda essa situação, estamos avançando no projeto. Até em contratações, né? A gente já ano passado montou um grupo competitivo, um grupo em condições até de disputar a primeira divisão do Campeonato Baiano. Ficamos em terceiro lugar, faltou um gol aí para subir ano passado. E esse ano a gente repetiu, né? Porque entende que precisa realmente montar um grupo bom. É uma competição muito disputada. O interesse gerado, né, pela subida, agora com 2 clubes que sobem, fez com que os clubes da segunda divisão investissem um pouco mais. Então, se a gente não montar um grupo forte, não sobe. A gente repetiu isso. Acredito que nós temos aí um dos melhores grupos da segunda divisão. Um dos melhores treinadores, inclusive. Um dos melhores, com muita experiência, né? O Amaral tem aí serviços prestados, competições internacionais, Libertadores. A gente está muito feliz com o comando do Amaral. À frente também é o perfil, né, que a gente quer para o clube. E a gente conseguiu, né? Depois de um início com derrota para o próprio Botafogo, a gente recuperou nos outros jogos e hoje a gente é líder do grupo. Ainda faltam 3 partidas para definir a classificação à semifinal. O próximo jogo é sábado, né? Já adiantando aí. Em Pituaçu está rolando uma campanha no Facebook. Eu tenho vários amigos do Face, o Ipiranga, inclusive, está lá no meu grupo de amigos. E eu já vi para que torcedores do Bahia de Vitória sejam amigos do Ipiranga nessa partida de sábado e vão lá para o estádio de Pituaçu para torcer para o time. Né? Exatamente. Primeiro é explicar que a gente tem um departamento de marketing bastante ativo, né? Com 3 empresas que estão cuidando do nosso marketing e da comunicação do clube e entre os projetos e as ações, as redes sociais, o site. Então a gente tem essa área bastante ativa dentro do clube, profissionalizada e com pessoas bem competentes para tocar, né? Para dar um caráter mesmo de qualidade no trabalho e mostrando que está profissionalizando o clube começando a implementar o que a gente pensa para o Ipiranga, né? Que é fazer forte o Ipiranga dentro e fora de campo com uma gestão diferente e moderna. E a gente trabalha muito nas redes sociais, principalmente porque a torcida do Ipiranga envelheceu. É verdade. Né? Então, são 2 comunicações diferentes. Para o torcedor do Ipiranga efetivo, que é Ipiranga primeiro, né? Que é um pessoal mais velho, a comunicação tem que ser diferente. E para o jovem que não conhece direito, ou então é Bahia, é Vitória, gosta do Ipiranga porque o pai e o avô a gente se comunica muito pela internet, pelas redes sociais, pelo site. Então, isso a gente faz uma campanha forte e está tendo um belo resultado. Realmente, o clube, o apelido, né, a alcunha que o clube tem, que é o mais querido, realmente a gente está tendo condições de comprovar na prática que as pessoas gostam muito do clube. Isso facilita o nosso trabalho. Com certeza. Eu fui dizer aqui que estava na torcida para o mais querido e os outros que estão disputando a segunda divisão ficaram chateados comigo, viu? Mandando recado para mim. Mas tudo bem, vou torcer para todo mundo então e que vença o melhor. Você participe com a gente, é jogoabertobahia@band.com.br. Eu vou para o intervalo. Ainda tenho muito para falar com o Emerson. A gente vai falar de Copa do Mundo aqui na Bahia, mais do Ipiranga. Eu quero saber a opinião dele também sobre Bahia e Vitória. Fica aí que é rapidinho. Estamos de volta ao vivo com o nosso Jogo Aberto Bahia, aqui no meu super convidado, o Emerson Ferretti, presidente do Ipiranga, e ele é coordenador de esportes da Ecopa, que é a Secretaria para Assuntos da Copa do Mundo do município. Emerson, vamos falar um pouquinho desse projeto que você também está tentando se dividir aí com o Ipiranga, né? Como é que funciona essa secretaria?
Bom, é o escritório municipal da Copa do Mundo, né? O nosso gestor, o secretário é Leonel Leal, Sim. que foi criado justamente para a Prefeitura de Salvador ter um órgão dentro da sua organização, né, de todo o seu organograma, que cuida dos assuntos ligados. Qual é os principais objetivos e as principais tarefas nossas lá? É justamente monitorar tudo que está sendo feito na cidade com relação à Copa do Mundo. E fazer com que, na minha parte específica, que eu sou coordenador de esporte, é trabalhar para que o esporte em Salvador seja desenvolvido, fomentado, democratizado, para que a cidade ganhe com essa chegada, né, aproveite esse grande evento que é a Copa do Mundo e consiga se desenvolver. Tá vendo aí a conquista? Eu estava conversando com o Emerson aqui, fazendo uma pergunta a ele. O último título do Bahia tinha sido em 2001. Perguntei a ele, você estava nessa campanha de 2001, né? Tava, sim, claro. Estava, o último título do baiano, né? Porque da Copa do Nordeste foi em 2002 e eu era o capitão da equipe, quer dizer, eu fui o último a levantar um troféu antes desse jejum grande aí, né? Em 2002, exatamente no dia 12 de maio, um dia antes de quebrar o jejum, né? Fechou 10 anos certinho. Um dia depois acabou o jejum de títulos aí. Que bom, eu acho que o Bahia é um clube que não pode ficar tanto tempo né? sem ganhar um título. Que tem, né? A torcida sempre foi acostumada à comemoração e eu fiquei feliz porque eu acho que já estava na hora, né, de voltar, apesar do Vitória ter merecido, né? Também, ter chegado à final, ter sido bem equilibrado os dois jogos, né? Mas eu acho que num contexto geral, o bem do futebol baiano também, a volta do Bahia a ser campeão fortalece o futebol baiano. Oi, Emerson, deixa eu aproveitar você aqui. O torcedor do Bahia está falando muito desse início de campeonato, porque o Bahia pegou jogos difíceis pela frente, veio Copa do Brasil, eliminação para o Grêmio de uma forma ruim, empatou com o Santos, reserva aqui, perdeu para o São Paulo lá, um jogo que poderia ser ganho. Como é que você está vendo o Bahia nesse início de segundo semestre? Olha, primeiro, Copa do Brasil. O fato de ter saído para o Grêmio, até com 2 derrotas, pode ser até considerado resultados normais. Você perder no Olímpico, até perder aqui. O que chamou a atenção foi a facilidade com que o Grêmio bateu o Bahia nos 2 jogos. Muito bom. Isso que não pode acontecer. Isso mesmo. Porque os resultados até podem ser normais. O Grêmio é um bom time, qualidade. A facilidade que o Grêmio bateu, tanto aqui na Fonte Nova quanto no Olímpico, que chamou a atenção, né? O Bahia poderia e deveria criar muito mais resistência, está muito mais próximo do seu objetivo. Lá no Olímpico precisava ganhar de 2-0, foi um time que quase não chegou no gol do Vitor. Então isso chamou muito a atenção. E aí levantou as dúvidas, né, em relação ao potencial do clube para jogar um campeonato brasileiro que realmente é uma exigência muito maior, né? Já começou jogando contra os reservas do Santos, também não jogou bem. Contra o São Paulo melhorou um pouquinho, com o São Paulo com vários desfalques, não conseguiu nem empatar. Preocupa sim o início, é necessário reforços, porque é um campeonato longo, aí a gente cai no que todo mundo fala, sim, né? Precisa de um grupo forte, precisa de um grupo qualificado. Bem a Sul-Americana, né? Exatamente. Eu não sou contra trazer jogadores como vieram esses 2 que são desconhecidos, vieram de clube pequeno. Eu não sou contra, porque você pode estar descobrindo grandes talentos. E a forma que o clube tem para investir, né? Você não pode ter a maioria dos jogadores, sim, dessa forma. Você tem que equilibrar isso com jogadores já com experiência de campeonato brasileiro, com potencial, com qualidade, para fazer um grupo equilibrado, já que não tem tanto dinheiro como os outros grandes. O problema é que as apostas desses jogadores de grande nível e que vieram, entre aspas, para serem titulares, não deram certo. O Zé Roberto é um caso ainda. Você acha que aquele Zé Roberto que a gente viu jogar vai voltar a aparecer aqui no Bahia? Eu acho difícil, né, o Zé Roberto voltar a ter a performance no nível que ele já mostrou, né, em outros clubes, aqui mesmo até no Vitória. Né? Ele era bem mais jovem, ainda início de carreira, ainda almejando muitas coisas dentro do futebol e botou o seu talento, botou para fora o seu, sim, talento, né? Que ele não perdeu, só que mudou, ele já está mais de 30 anos, o corpo já não responde da mesma forma, você perde realmente a idade quando chega e não... Ele ainda é jovem, mas já passou dos 30, e se você não se cuida durante um bom tempo, em algum momento reflete. Né?
né? Alguns antes, alguns depois, Mas né? uma hora chega. Então ele já não tem a mesma força, a mesma velocidade, tem aquela tendência de ficar sempre um pouco acima do peso, e isso atrapalha o futebol dele, que sempre foi de muita qualidade. Isso aí, no próximo bloco tem mais bate-papo e Emerson Ferretti vai responder as suas perguntas. jogoabertobahia@band.com.br. Fica aí, hein? Já estamos de volta ao vivo com o Jogo Aberto Bahia. Eu vou tirar a dúvida do Paulo de Tarso. Ele pergunta se o Lucas Fonseca joga pela esquerda. Ele disse que viu o vídeo em que ele joga pela esquerda e ficaria junto com o Tite, disputando com o Tite. Ontem, na entrevista, o Lucas disse que joga como central e, se precisar, ele joga na esquerda também. Então, segundo ele, polivalente, joga dos dois lados. Ele manda um abraço para você, Emerson. Um ídolo da torcida tricolor é o Paulo de Tarso. O Rafael Santos pergunta para você, quer dizer, o Edmilson de Jesus, a respeito da divisão de base, se vai ter investimento na base do Ipiranga? Então, o objetivo, um dos nossos projetos é fazer com que o Ipiranga seja um clube formador de atletas, né? É lógico que para isso a gente precisa avançar mais, né, no nosso trabalho. Uma das coisas que precisa acontecer é o time subir para a primeira divisão. Isso virou uma prioridade, né? Sim. A gente precisa subir para dar maior visibilidade, para ter uma atração maior de investimentos e para que a gente possa colocar em prática um trabalho de qualidade na divisão de base. A gente ainda não conseguiu ter essa qualidade. Tem o trabalho, né? Disputou 2010, 2011, Copa 2 de Julho, os 2 anos, o Campeonato Baiano Infantil e Juvenil, mas ainda muito aquém do que a gente gostaria que fosse uma divisão de base em condições de formar atletas de alto nível. Isso aí, o Juba de Aracaju, um super beijo para todo mundo de Aracaju e de Sergipe em geral, que nossa audiência é máxima aí. Ele fala aqui, Emerson, para você, primeiro te parabenizando pelo belo trabalho que você está fazendo à frente do Ipiranga, e ele fala que se recorda aqui do tempo em que eram disputadas partidas do Campeonato Baiano lá no campo do Ipiranga, que eu na época morava no Pau da Lima e acompanhava os jogos. Parabéns. E aí, eu vou aproveitar essa nostalgia aqui do torcedor para a gente conversar sobre isso. Esse investimento, essa profissionalização que você está fazendo no Ipiranga, está refletindo também nos outros clubes que estão disputando a segunda divisão com vocês. A gente vê o Galício, o Botafogo daqui, tentando também melhorar, né, e aumentar, né, a qualidade, né? Isso a gente percebe também, né? Talvez o nosso trabalho no Ipiranga está servindo de estímulo também e de exemplo para outros clubes e outras pessoas também acreditarem que esses clubes tradicionais, exemplo de Galícia e Botafogo, que já estão disputando a segunda divisão, que eles possam voltar forte, né? Então, a gente está dando um exemplo que é possível, é viável, basta ter um trabalho sério, acreditar, não é fácil, temos um grande obstáculo que é o pouco investimento, né, pouca receita, né, mas é um estímulo. E, então a gente acredita que esse trabalho vai movimentar o futebol baiano, vai fazer um bem para o futebol baiano, não só para os clubes tradicionais, para o futebol baiano em si, vai movimentar, vai ter novidade, vai trazer clubes tradicionais, e isso é muito bom. Queria aproveitar que você falou de receita aí, porque eu imagino que para um clube como o Bahia, que é um grande do futebol brasileiro, já é difícil jogar em Pituaçu, que é alugado, e às vezes o clube acaba tendo que pagar para jogar. Como está sendo com o Ipiranga? Sábado tem um jogo lá. Por isso que é importante, você torcedor, você que gosta do futebol brasileiro e baiano, que quer ver um grande clube voltar, vá a Pituaçu no sábado. Exatamente. Já é o segundo ano que a gente joga em Pituaçu. É R$15 o ingresso, R$15, É o segundo ano que a gente joga em Pituaçu. Ano passado a gente jogou 5 partidas, tivemos prejuízo nos 5 jogos, mas também foi uma estratégia montada por nós da diretoria para quê? O Ipiranga é um clube de Salvador, jogar em Pituaçu, primeiro, da qualidade do nosso trabalho, né, para os atletas, a gente joga no melhor estádio da Bahia, no melhor gramado da Bahia, então isso para os nossos atletas é muito bom, é até um argumento para você contratar, né? Você está jogando na capital, onde o acesso da imprensa, a cobertura da imprensa é maior, dá mais visibilidade ao nosso trabalho, dá visibilidade aos atletas e também facilita o acesso do nosso torcedor. O Ipiranga tem admiradores, simpatizantes no estado todo, mas a maioria é aqui em Salvador. Então, jogar em Pituaçu facilita o acesso. E a gente, com isso, estimula o torcedor a voltar ao estádio para ver o Ipiranga. Esse ano a gente já fez 2 jogos.
no primeiro a gente conseguiu empatar ali as despesas. Isso para nós foi um motivo até de muito orgulho, porque notou um crescimento na participação do torcedor. No segundo foi uma preliminar do Bahia, que a gente não tem despesa, mas não tem receita. E agora, sábado, é o terceiro e a gente conta aí com o apoio, a participação, não só do torcedor do Ipiranga, mas do Bahia, quem do gosta Vitória, quem gosta de futebol. Vá para Pituaçu no sábado. Emerson, muito obrigada pela sua participação agradeço, aqui, é sempre muito esclarecedor. Rapidinho para a gente encerrar, só seu palpite do Vitória hoje diante do Criciúma? Eu acredito que o Vitória tem um grupo competitivo e em condições de subir, mesmo jogando fora de casa com qualquer adversário. Então é possível sim sair de lá com 3 pontos, sem dúvida nenhuma. Isso aí, na sexta-feira eu vou falar mais aqui do jogo do Ipiranga sábado e você tem que voltar aqui mais vezes. Ok, Juliana, eu agradeço. Boa tarde a todos. Boa tarde.